Beijo, H e Fernanda. Quixabinha, agora vamos comentar de um tema muito importante, muito especial, que diz respeito aos comportamentos humanos, aos comportamentos sociais. Você sabe que tem gente que precisa de um vínculo emocional para fazer, né, dar vazão às suas intimidades, para dar vazão às suas, enfim, aos seus desejos, suas vontades. Também. Existe um termo que está aí em voga. Antigamente falavam independência emocional, antigamente falavam que a pessoa era meio fresca, e hoje tem um termo específico da psicologia e também do estudo da sexualidade, mais adequado, mais prudente para resumir este comportamento. Chamam demissexualidade. O nome pode parecer esquisito, mas tem tudo a ver com o comportamento de muita gente. Vamos conhecer um pouco. Você já se sentiu incapaz de se envolver sexualmente com alguém? Ou até mesmo de dar um beijo numa pessoa sem antes sentir que existia uma conexão sentimental e emocional com ela? Pois então você pode ser demissexual. Os temas que envolvem gênero, sexualidade e orientação sexual são alguns dos que mais estão passando por progresso e descobertas nesse momento, e especialmente nas redes sociais. Por isso, é comum que fiquemos um pouco perdidos com tantas novidades e principalmente com tantas palavras e conceitos novos. Mas não se preocupe, hoje o O de Casa vai te deixar por dentro desse assunto de forma simples e objetiva. Bem, doutora Mônica, bem-vinda. Doutora Mônica Moura, especialista em educação sexual, também produz conteúdo na internet, né? E pode falar um pouco mais sobre esse tema. Ela também é fisioterapeuta pélvica, ou seja, para defesa pessoal e também para um desempenho melhor, né, nos momentos afetivos. Doutora Mônica, a demissexualidade, primeiro eu quero que a senhora me diga, é um transtorno, é um problema, é ruim você ser assim? Não, de forma alguma. Antes de mais nada, boa tarde, Danilo. Muito obrigada pelo convite. Bom, a demissexualidade, ela está tomando proporções novas, graças, como a matéria de vocês apresentou, graças à divulgação que as redes sociais estão tendo, né? A demissexualidade, gente, é uma orientação sexual. Então, assim como existe a heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, a assexualidade é uma orientação e a demissexualidade está dentro da sexualidade. Bora entender o que é isso? Entendi, mas aí, no caso, ela não é um gênero. Não é um gênero, é uma orientação. Perfeito. A demissexualidade, ela está dentro do espectro da sexualidade. Existe uma escala de cinza bem grande quando a gente fala sobre desejo sexual e ausência de desejo. O que é a sexualidade? É quando uma pessoa não tem interesse por sexo. Pode ser desde a sexualidade estrita, que é quando a pessoa não tem interesse nenhum, não gosta nem de pensar nem de cogitar, até a demissexualidade, que é quando a pessoa só se sente excitada, só se sente envolvida e ela só se permite fazer sexo quando tem um vínculo afetivo. Mas aí que eu pergunto, porque a sociedade patriarcal fez com que as menininhas ficassem fazendo aquele jogo, que a gente chama de algo doce, né? Fazendo docinho. Só que isso é uma limítrofe, é um limite muito difícil você entender o que pode ser a demissexualidade e o que pode ser o pudor. Como é que dá pra definir ou entender esse traço comportamental? Vamos lá, essa é a pergunta de $1 milhão, Danilo. Infelizmente, a gente tem um modelo de educação sexual muito castrador. Então, nós aprendemos que a mulher tem que se guardar e que o homem tem que atacar. Aí, de repente, a gente se depara com a demissexualidade, né? Pera lá, então o homem, ele tem o direito também de não sentir interesse por todas as mulheres? Tem. Só que a nossa sociedade diz o quê? Que se o homem não ataca, se ele não provoca, se ele não incita a atividade sexual com uma mulher, ele é gay, ele tá dentro do armário, ele não tem interesse, né? Da mesma forma, a mulher, ela aprende que ela tem que guardar o desejo dela só para ela. Então, criou-se um entendimento, aí vem do século XIX, né, com o romantismo, a ideia de que ela pode transar desde que ela se sinta muito envolvida, desde que ela tenha um compromisso com a pessoa, né? Mas a demissexualidade, ela funciona da seguinte forma. Não é que eu tenha interesse em algum momento da vida e de repente eu deixei de me interessar pelo sexo. Não. Desde o início, desde o momento em que eu comecei a perceber que o sexo existe, eu já começo a não entender que sentido é esse que a maioria das pessoas dão e que valor superestimado é esse para o sexo.
Eu tenho pacientes no consultório que disseram que desde o início da vida sexual, quando as amigas comentavam, ai, fulano é lindo, olha, que corpo lindo, ela olhava e não se sentia atraída. Mas aí, até a pessoa perceber que não é gosto ou preferência e que é um traço comportamental, aí entra a sua parte, né? Exatamente. Que ela precisa de uma ajuda pra se entender melhor. O autoconhecimento é fundamental pra pessoa não sofrer mais ainda, ou não? Total, Danilo. É porque, assim, como a gente não tem uma educação formal, a gente acaba caindo no erro de achar que a gente tem que ser igual às outras pessoas. Aí é onde mora a dor de todos os pacientes. Então, ir para o consultório de sexologia e compreender o que me faz feliz, o que me atrai, o que me repele, né? Muito mais importante do que saber o que a gente gosta, é saber o que a gente não gosta. E quando a gente tem muito claro o que não gosta, a gente consegue se posicionar. E aí, olha que interessante, eu uso muito isso no consultório. O que separa uma mulher que está frígida, por exemplo, uma mulher que está com desejo sexual hipoativo, uma mulher que tinha vontade de transar e de repente não tem mais, de uma pessoa demissexual, é a linha do tempo. O demissexual, desde o início do entendimento de que sexo existia, já se vinculava somente depois de uma atração meio que intelectual, digamos assim. Intelectual, que aí tem um termo chamado sapiosexual, que são pessoas que só se interessam sexualmente por pessoas muito inteligentes. Que aqui no Maranhão essa pessoa fica na seca, né? Porque ficou mais difícil achar alguém com cabeça. Sim, pois não, desculpa. E aí, a outra forma é quando a gente percebe que eu preciso ter mais do que um envolvimento físico. Eu preciso me sentir atraída, eu preciso me sentir conquistada. Mas dentro disso, doutora, uma pergunta. O demissexual, ele tem a tendência maior a ser fiel ou isso é apenas uma... Não, isso é apenas... Uma ilusão. É apenas mito. Assim como é mito a ideia de que o demissexual não transa. Uma grande mentira. O demissexual transa, só que a motivação do demissexual é diferente da motivação de uma pessoa que é alossexual, que é o termo que a gente usa para pessoas que sentem atração comumente por corpos, né? Por gestos e por, enfim, por pessoas que são comumente mais atraentes. O demissexual, um homem demissexual, ele pode ver a mulher mais bonita que a sociedade entende, ela pode estar lá dando mole para ele, se ele não sentir que tem um quê a mais, ele não se envolve. Biologicamente, a incidência maior desse perfil, para homens ou mulheres? Mulheres. Chega a ser 5-1. Mas existe um número muito expressivo. 1% da população mundial é assexual. É um número muito grande. Mas é porque pode ser que essa assexualidade ela se aflore até ao longo da idade, quando a pessoa vai hormonalmente ficando um pouco, né, menos suscetível a esses desejos ou não. É o traço que é desde sempre na pessoa, que ela só descobre depois. Pronto, é desde sempre. É uma orientação. Sim. Quando tu dizes assim, a pessoa é demissexual, mas aí depois ela vai passar a se interessar, é o mesmo que tu pensares assim, meu irmão é gay, então daqui pra frente, quando ele amadurecer e tiver contato com mulheres, ele vai ter vontade de sair com mulheres também. Entendi. Entende? Tá. É a mesma orientação do homossexual, do hétero, do bi, mas com uma certa diferença que a carga social de cobrança é menor pro demissexual, que pode disfarçar um pouco mais. Pois é, talvez não seja tão menor. Porque uma vez que é uma orientação e que eu não tenho controle sobre isso, Danilo, quando a sociedade me cobra, isso gera um sofrimento muito grande, entende? É o mesmo sofrimento que um homossexual sofre quando alguém diz, isso aí é porque o pai não levou num puteiro. Por isso que ele decidiu ser gay, por isso que ele escolheu ser gay. Nossa, feio, né? Olha como existe. Eu não sei nem onde tem algum. Infelizmente, no Nordeste isso ainda é muito forte. E é horrível, né? Uma cobrança... É uma agressão, uma violência sexual muito grande. Claro. Da mesma forma com o demissexual. Quando ele diz, não tenho interesse em sexo e gosto de ter relações só com vínculo ou só num momento de, sei lá, para celebrar o Natal, para celebrar o aniversário, para celebrar, né? Tem que ter um sentido. O sexo pelo sexo não representa. Agora, olha que interessante, o demissexual se masturba. Sim. E muitas pessoas ainda acreditam que por ser demissexual, ele não vai se masturbar, ou não vai namorar, ou só vai se relacionar com alguém que também seja demissexual. Não. Gente, dentro da sexologia, tudo é um acordo. É possível entrar em acordo com o meu par. É possível que uma pessoa demissexual tenha um relacionamento estável e duradouro com uma pessoa que não é demissexual.
Aí entram os acordos. Entendi. Bem, gente, a doutora Mônica tem uma eloquência extraordinária, mas caso você queira conhecer melhor o trabalho dela, o Instagram é @doutora, DRA, Mônica Moura, tá? E para caso consultas, ou então conhecer melhor como é o atendimento, até entender o seu trabalho, doutora, como é que faz? Olha só, é só agendar pelo telefone que está aqui disponível. E no momento da consulta, a gente vai conversar de uma forma aberta, tranquila. Você não precisa se preocupar que em momento algum vai passar por situações constrangedoras. Pelo contrário, né? O objetivo é fazer você compreender. E para isso existem ferramentas, existem questionários, existe uma conversa direcionada, uma anamnese bem direcionada para trazer conforto e qualidade para a nossa vida sexual. Porque sexualidade é saúde e qualidade de vida, né? Doutora, volte sempre. Muito obrigado pela gentileza. Muito obrigada, e foi bem pelo legal, convite. tá certo? Daqui a pouco a gente volta, segura aí.